Mateus capítulo 13. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Grandes multidões reuniram-se junto dele, tanto que ele entrou num barco, onde se sentou. Toda a multidão quedava-se na margem. Ele lhes disse muitas coisas em parábolas. Eis que o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram tudo. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotaram, e porque a terra era pouco profunda, mas quando o sol se levantou, ficaram queimadas, e por lhes faltarem raízes, secaram. Outras caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras caíram na terra boa e deram fruto, uma 100, outra 60, outra 30 por um. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se e lhe disseram: Por que lhes falas em parábolas? Ele lhes respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles não é dado, pois a aquele que tem será dado e estará na superabundância. Mas aquele que não tem, mesmo o que tem, ser-lhe-á tirado. Eis porque lhes falo em parábolas, porque eles olham sem ver e ouvem sem ouvir, nem compreender. E para eles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Por muito que ouçais, não compreendereis, por muito que olheis, não vereis. Pois o coração deste povo se tornou insensível, tornaram-se duros de ouvido, taparam os seus olhos para não ver com seus olhos, não ouvir com seus ouvidos, nem compreender com o seu coração, e para não se converter, e eu os teria curado. Quanto a vós, felizes os vossos olhos porque veem, e vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e muitos justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Vós, portanto, ouvi a parábola do semeador. Aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, porque o maligno vem e se apodera do que foi semeado no seu coração. É o que recebeu a semente à beira do caminho. Aquele que recebeu a semente em lugar pedregoso é o que, ouvindo a palavra, logo a acolhe com alegria, mas não tem raízes em si. É homem de momento. Mal chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, ele cai. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ele fica sem fruto. O que recebeu a semente na terra boa é o que ouve a palavra e compreende, então ele dá fruto, e produz um 100, outro 60 e outro 30 por um. E Jesus então lhes propôs outra parábola. Sucede com o reino dos céus o mesmo que a um homem que semeou a boa semente em seu campo. Enquanto as pessoas dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio por cima, e bem no meio do trigo, e foi embora. Quando a erva cresceu e deu espigas, então apareceu também o joio. Os servos do dono da casa vieram dizer-lhe: Senhor, não foi boa a semente que semeaste no teu campo? Então, olha só, de onde vem então que haja nele joio? Como é isso? E Jesus lhes disse: Foi um inimigo que fez isso. E os servos lhe disseram: Então queres que nós vamos tirá-lo? Não, disse ele. Não aconteça que, tirando o joio, arranqueis o trigo com ele. Deixai que ambos cresçam até a ceifa, e na época da ceifa direi aos ceifeiros: Apanhai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para queimá-lo,
mas o trigo recolhei no meu celeiro. Jesus lhes propôs ainda outra parábola. O reino dos céus é comparável a um grão de mostarda, que um homem toma e semeia no seu campo. E a menor de todas as sementes é ela. Mas quando cresce, é a maior das hortaliças. Torna-se uma árvore, de sorte que os pássaros do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. Disse-lhes outra parábola ainda Jesus. O reino dos céus é comparável ao fermento que uma mulher põe em 3 medidas de farinha, de tal forma que a massa toda fica fermentada. Tudo isso, Jesus o disse às multidões em parábolas, e nada lhes dizia a não ser em parábolas, a fim de que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Abrirei a boca para proferir parábolas, proclamarei coisas escondidas desde a fundação do mundo. Então, deixando as multidões, Jesus foi para casa, e seus discípulos aproximaram-se dele e lhe disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele lhes respondeu: ok, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os súditos do reino. O joio são os súditos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como se junta o joio para queimá-lo ao fogo, assim acontecerá no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, eles apanharão a fim de jogar para fora do seu reino todas as causas de queda e todos os que cometem a iniquidade. E eles os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tiver ouvidos, ouça. O reino dos céus é comparável a um tesouro que estava escondido num campo, e que um homem descobriu. Ele o esconde novamente, e em sua alegria vai, põe à venda tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus ainda é comparável a um comerciante que procurava pérolas finas. Tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi vender tudo o que tinha e comprou-a. O reino dos céus é também comparável ainda a uma rede que se lança ao mar e que reúne peixes de toda espécie. Quando está cheia, puxam-na para a praia. Depois, sentados, juntam em cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos sobrevirão e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo. Lá haverá choro e ranger de dentes. Então, compreendestes tudo isso? Sim, responderam eles. E Jesus lhes disse: assim, pois, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é comparável a um dono de casa que tira do seu tesouro coisas novas e antigas. Quando Jesus terminou estas parábolas, partiu dali. Tendo vindo à sua pátria, ensinava os habitantes em sua sinagoga, de sorte que, impressionados, diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e os milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? E era para eles uma ocasião de queda. Jesus lhes disse: um profeta só é desprezado em sua pátria e sua casa. E ali não fez muitos milagres, porque eles não tinham fé.